Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos continuar a nossa revisão da apostila do primeiro bimestre, lá na página 23, sobre o cubismo. O que foi o cubismo? Foi um dos primeiros movimentos artísticos a surgir no século XX. Foi o cubismo. Vários artistas se dedicaram a explorar as possibilidades desse movimento, como Pablo Picasso, 1881 a 1973, e o francês Georges Braque, 1882 a 1963. Esses artistas fizeram diversas experimentações com o objetivo de afastar da pintura a tradicional busca pela perspectiva, dando origem, assim, a uma série de novas possibilidades expressivas que destacavam a superfície plana do quadro. Uma das principais mudanças que o cubismo trouxe para a arte foi o abandono da tridimensionalidade, o que influenciou posteriormente a arte abstrata. Então, o cubismo tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando as partes de um objeto no mesmo plano. A representação do mundo passava a não ter nenhum compromisso com a aparência real das coisas. Então, o cubismo representava a natureza e os objetos no mesmo plano, ou seja, não era uma arte tridimensional, e apesar de representar algo verdadeiro, a forma do que está sendo representado não tem nada a ver com a realidade. Então, perdeu esse vínculo de fazer uma árvore da maneira que ela é, de fazer uma casa da maneira que ela é, certo? Então, na nossa realidade, eles representam a árvore, mas com formas geométricas, com outros meios. O que é a tridimensionalidade? Ela nos dá o efeito visual de sensação de volume no objeto, certo? Então, ela representa altura, largura e profundidade. Isso é a tridimensionalidade. Ela representa as três dimensões. Então, um desenho tridimensional tem que ter altura, tem que ter largura e tem que ter profundidade. Aqui nós temos um exemplo de uma obra do movimento Rococó, que é representada através da tridimensionalidade. Então, nós podemos ver aqui a altura, nós podemos ver profundidade e nós podemos ver a largura dos objetos, certo? E agora aqui nós temos uma obra já do movimento do cubismo, em que representa o bandolim e o violão, mas sem as suas formas reais, certo? Então, agora nós passamos para a próxima página, página 24. O cubismo rompeu com os ideais de beleza que buscavam a perfeição das formas e a representação realista, em que a pintura imita o que se vê. Libertou a pintura da representação fiel da natureza, dando lugar àquilo que o pintor quer criar porque vê na sua mente. Então, o cubismo, ele deu a possibilidade para que os artistas criassem a partir daquilo que eles querem representar, como eles veem. Então, deixou de ser uma representação fiel da nossa realidade, certo? Então, aqui nós temos uma obra de Pablo Picasso, certo? Você vai analisar essa imagem e vai pensar sobre
o que ela representa, o que tem nela, quais são suas impressões, certo? Vamos passar para a página 25. No cubismo, o pintor representava a natureza e as pessoas por meio de quadrados, esferas e cones, com muitas linhas retas e ângulos. Frequentemente retratava o seu objeto como se visse ao mesmo tempo vários dos seus lados, dando a impressão de que a figura se movimentava. Decompunha a figura e a fragmentava, reconstruindo pela sobreposição dessas partes. O resultado era uma pintura que não tinha a intenção de retratar a aparência real das coisas e não imitava a realidade, apenas sugeria a estrutura das figuras. Então, o que a gente conversou até agora? Pegava-se algo real e criava um novo formato, um novo fragmento para aquilo que já existe, certo? O movimento cubista teve duas fases distintas, o cubismo analítico e o cubismo sintético. Na primeira, a representação de vários ângulos ao mesmo tempo, ou seja, o objeto aparece fragmentado e é visto em uma tela em seus vários aspectos, lados e etc., de modo simultâneo. Já no cubismo sintético, a fase seguinte, as figuras são menos fragmentadas e mais reconhecíveis e a imagem apresenta um conjunto de planos e de formas geométricas que juntas, sobrepostas e justapostas constroem a figura. Certo? Cubismo e a arte abstrata. Vimos que o estilo de composição cubista deixa transparecer em muitas obras o abandono da perspectiva e decomposição da figura e a rejeição dos esquemas tradicionais de luz e sombra. Uma outra característica é utilizar novas cores ao mesmo tempo que faz uma aproximação quase matemática da composição. Nesse sentido, o cubismo se aproxima da arte abstrata, uma vez que o reconhecimento da figura fica, por vezes, difícil de ser realizado. Foram diversos os grupos desse período que abandonaram a arte figurativa e se dedicaram à composição com formas, linhas e cores sem se preocuparem com a realidade. A arte abstrata, ela não representa nada que seja real, que exista, certo? Então, a arte abstrata, ela é composta total e completamente por cores, formas e linhas. Apenas isso. Então, professora, qual que é a diferença entre o cubismo e a arte abstrata? O cubismo retrata, através de formas, a natureza e objetos. A arte abstrata não representa nada, tá? Então, é criado uma obra com formas, linhas e cores apenas, certo? Então, pessoal, qual que é a atividade de vocês essa semana? Vocês vão lá no caderno de vocês, dividir uma folha em 3 partes, da maneira que vocês quiserem. Pode ser 3 partes iguais, pode ser uma maior, uma menor, pode ser em triângulos, pode ser reto, pode ser, enfim, do jeito que vocês acharem que vai ficar mais legal. E vocês vão representar em cada um deles um movimento, um período. No primeiro, vocês vão fazer uma representação tridimensional. Então, vocês vão escolher algo para desenhar e tem que ter altura, profundidade e largura, certo? No do meio, vocês vão representar o cubismo. Então, vocês vão escolher um objeto
ou algo da natureza e vão representá-lo através de formas geométricas, certo? E no último, vocês vão representar a arte abstrata. Então, vocês vão fazer um desenho com linhas e formas e cores, porém, sem representar nada na nossa realidade, certo? Estou à disposição para qualquer dúvida e até a próxima.